Jesus Revolution. Para os mais íntimos aqui do Brasil, Movimento Jesus. Movimento Jesus é um filme que, até o presente momento, é um filme que está na HBO Max, e ele retrata a história de um movimento real, cara, ou seja, esse filme é uma história real. É óbvio que por ser uma adaptação, cinematográfica, ele teve algumas alterações da história original, isso com certeza, mas não deixa de ser uma história real sobre a criação e o desenvolvimento de um movimento que aconteceu lá nos Estados Unidos chamado de Jesus People. O Jesus People é um movimento que aconteceu nos Estados Unidos na década de 70, onde ele fez uma coisa extraordinária, atraindo milhares de jovens conhecidos como revolucionários, ou hippies também, caso você queira chamar eles de hippies, que particularmente eu acho melhor. E uma época onde, se você acha, cara, que hoje é difícil alguns pastores, alguns anciões aí da igreja aceitarem a igreja preta, imagina aquela época que era uma revolução gigante de hippies, e é uma época onde não aceitava hippies dentro da igreja. É meio que isso que é esse movimento. É um movimento que começou em uma igreja e de uma igreja se espalhou para todos os Estados Unidos. Esse filme ele retrata a história especificamente de 3 personagens principais. A gente pode dizer assim. Ele conta a história de Lonnie Frisbee, Greg Lauria e Chuck Smith. Eu vou contar um pouco sobre a história de cada um deles aqui para você entender. O Lonnie Frisbee, ele foi um hippie na época de 70, onde um dia ele conheceu a Jesus verdadeiramente. Então ele se converteu, ao cristianismo, e desde então ele começou a entender que a vida dele era esse propósito de ministrar o evangelho para as pessoas. Muito bom, inclusive, esse propósito, mas especificamente, cara, o que eu acho interessante na história dele é porque ele foi usado muito para ministrar para jovens, ainda mais jovens hippies da época, provando sim, mais uma vez, que a melhor forma de evangelismo é você, porque você, mais do que ninguém, conhece a pessoa que está do seu lado. Então a gente pode se entender que Deus, ele utiliza disso, do nosso ciclo, daquilo que a gente já está acostumado para alcançar pessoas. Isso é muito bom. E o Lonnie Frisbee foi usado para isso. Ele conseguiu evangelizar vários jovens e converter vários jovens para Cristo. Dizem as boas ou más línguas, ele era muito bom com as palavras, naquela época ele tinha uma palavra diferenciada. Você já acha que hoje tem muitas palavras conservadoras, imagina naquela época, década de 70. E era meio que isso, ele saiu do convencional e as suas palavras atraíram muitos jovens. E ele foi essa figura muito importante nessa trajetória aí desse movimento Jesus People. E também no movimento Calvary Chapel, que é onde teve essa aglomeração maior dos hippies, dos jovens hippies, propagando assim mais a igreja nos Estados Unidos. Mas como a vida não é um morango, Lonnie Frisbee subiu a cabeça dele, ele se achava superior, foi desvirtuando do propósito a qual Deus colocou ele para fazer desde o início, porque Deus usava muito ele para cura, muito para, digamos assim, revelação, E o nome dele foi crescendo muito pelos Estados Unidos, então isso subiu a cabeça dele. Isso também é retratado no filme, então é muito bom. Então, aos poucos, ele foi caindo, digamos assim. Mas depois ele voltou para Cristo e é o que importa. Nosso segundo protagonista, se a gente pode dizer assim, que é o principal, Na verdade, o filme em si, eu creio que o principal personagem é ele, é o Greg Lauria. O Greg, ele foi um jovem muito problemático, aconteceu muita coisa na vida dele. O pai dele foi comprar cigarro logo cedo. A mãe dele meio que não se importava muito com ele. Isso acabou que ele cresceu com vários traumas, várias coisas mal resolvidas na vida dele. E o que fez ele entrar no movimento hippie. Isso entra a utilização de drogas, festas, várias coisas aí que você já tá acostumado, nada mudou desde de 70 até hoje, e hoje em dia também existe, infelizmente, essas coisas. E aí ele foi vivendo várias coisas, durante a vida dele, e durante esse processo aí, vivendo com essa galera hippie. Várias coisas ruins, cara, tipo, pessoa quase morrer perto dele, e ele foi vivendo com esse vazio, com essa sensação de sempre abandono. Todo mundo vai abandonar ele, todo mundo vai largar ele no final, e é meio que isso que é retratado também no filme, de acordo com a história dele. Até que um dia, ele meio que tá lá doidão das ideias, e o Lonnie Frisbee encontra ele, e ali ele tem a primeira sensação, aquele primeiro movimento na vida dele, atraindo ele por evangelho de Cristo. E como muitos jovens aí de igreja, esse cara é loucamente apaixonado por uma menina, e essa menina do nada, ela também resolve sair dessa vida de drogas, essa vida de coisas ruins, e ela começa a ir na igreja, e ela faz o convite também pro Greg, e o Greg resolve ir algum dia desses aí, e lá ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, e desde então começou a trajetória dele lá no cristianismo. E o nosso terceiro protagonista é o Chuck Smith. Esse sim foi um pastor da igreja, bem conservador, E foi praticamente o cara que geriu todo esse movimento da igreja. Inclusive no filme é retratado isso também. E o Chuck Smith, cara, ele era uma pessoa, como eu disse pra você, ele era bem conservador, tinha seus ideais, tinha coisas doutrinas de igreja que foram empregadas na vida dele. Inclusive por causa desse movimento grande que tinha na época dos hippies. No filme é retratado até o momento lá que a filha dele conversa com ele sobre isso. E até ironiza,
cara. Fala, não, deixa esses hippies vir aqui. Eu quero que Deus me mande um hippie, cara. Eu quero que Deus me mande um hippie. Aí Deus vai lá e manda um hippie pra ele. E quem é o hippie que manda pra ele? Nada mais, nada menos do que o Lonnie Frisbee, que é o nosso protagonista lá, que é o Jesus hippie. E quando o Lonnie aparece na vida do Chuck, Deus dá um tapa na cara tão grande nele, que faz com que ele consiga entender várias coisas que ele não estava entendendo. O evangelho não é só para pessoas específicas, o evangelho é para todos que querem conhecer a Cristo. E tem até uma coisa que é retratada no filme, que é o que o Lonnie fala pro Chuck. Que isso é muito verdade, cara, isso é interessante se pensar. O Chuck queria que os hippies se convertessem e mudassem de vida, parassem com drogas, parassem com esses negócios. Mas o Lonnie chega e fala pro Chuck, fala, cara, como é que a gente vai conhecer a Cristo sendo que vocês não deixam a gente entrar na igreja? Então não tem como a gente conhecer porque não tem ninguém pra ensinar pra gente. Porque vocês que deveriam ensinar pra gente, vocês não estão querendo ensinar, vocês querem a gente fora das igrejas, em vez de nos buscar para as igrejas e nos ensinar como que é. Isso é muito interessante, cara, porque essa fala do Lonnie pro Chuck acaba fazendo o Chuck repensar muitas coisas e Deus trabalha muito no coração dele, fazendo assim que ele abra as portas pros hippies dentro da igreja. Isso obviamente incomoda muita gente. Muitos irmãos engravatados começam a sair da igreja, porque não conseguem suportar que tem hippie dentro da igreja. Lembrando pra vocês mais uma coisa, Deus, ele te chama como você está, mas ele não diz pra você permanecer como você está. Tem que ter mudança. Mas realmente sim, é muito importante essa questão de irmos atrás das pessoas que estão lá fora e mostrarmos pra eles o verdadeiro caminho do evangelho, mostrarmos o amor de Cristo e falarmos pra ele da graça de Cristo, porque antes nós vivíamos no pecado e agora, pelo amor de Cristo, pelo amor de Jesus, nós agora temos a chance de nos aproximarmos dele. Mais uma vez, ele chama você do jeito que você está, mas não diz pra você permanecer como você está. E tem mudança, cara. Mudança verdadeira em Cristo. E o filme meio que relata tudo isso. Relata uma época muito difícil, onde tem essa explosão gigante do Jesus People e da Calvary Chapel, onde milhares de jovens conhecem a Cristo, mudam suas vidas, são batizados e conhecem o verdadeiro evangelho. E é meio que isso que retrata no filme. Esses três protagonistas falam um pouco sobre a história de cada um deles e falam sobre esse movimento que mudou, dizem que mudou o verdadeiro significado de evangelho nos Estados Unidos. Começou dali surgiram outras igrejas e vários outros movimentos a partir desse movimento do Jesus People. Então essa é a minha recomendação para você aqui hoje. Assista Movimento Jesus. É um filme muito interessante, é uma história real, faz realmente você refletir sobre muitas coisas e entender um pouco mais sobre movimentos, né, que aconteceram de verdade do evangelho na nossa época, digamos assim. Então quero pedir para você já se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, curta esse vídeo, comente aqui. Eu gosto, cara, de ver os comentários de vocês, por mais que eu não responda, mas eu tô vendo todos, tá? Eu tô lendo sim os comentários de vocês, alguns eu não vou responder mesmo, mas eu gosto, cara, eu gosto de ver a opinião de vocês aqui. Então escreva aqui o que você achou do filme, recomende outros filmes também, quem sabe a gente não comenta aqui sobre esses filmes cristãos, que é muito importante, e aguarde nos próximos conteúdos aqui desse canal. Vamos estar lançando alguns vídeos aí interessantes, então já se inscreve pra você não perder e participar aqui junto com a gente, tá bom? Fique com Deus, tamo junto e é nóis. Falou!